Olá, minha gente, segunda-feira, só temos sessão à tarde, estou aqui descontraído no meu gabinete, mas muito preocupado também com esta prisão do Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos começar o nosso papo de hoje conversando sobre esta condenação do Lula. Minha gente, eu não sei se vocês consideram o Lula um bom presidente ou não, mas analisem isso sob o aspecto do direito, das garantias do direito no Brasil. Porque um absurdo em relação ao Lula pode repercutir na vida de todos nós, é uma ameaça ao direito de todos os brasileiros. Vamos lá. A cooperativa dos bancários estava construindo um apartamento numa praia, seguramente não é a praia mais importante do Rio de Janeiro, e nem o edifício é uma maravilha. Pequenos apartamentos e uma cobertura de triplex em cima, que eram 3 apartamentinhos empilhados. 2, né? Porque o terceiro andar é o teto do edifício, como todo edifício tem. Dona Marisa Letícia, esposa do Lula, comprou um 4º andar desse edifício da cooperativa dos bancários. E a cooperativa dos bancários não deu conta da construção. Dona Marisa comprou o 4º andar e pagou por 10 anos. Pagou lá 340 ou 380 mil reais. Isso corrigido, naturalmente vai dar uma soma bem maior, né? Mas ela pagou por 10 anos. Era onde ela queria ter um apartamento para descanso depois do fim do mandato presidencial do seu marido. A cooperativa não deu conta da construção e uma construtora, uma empreiteira brasileira, a OS, se encarregou de terminar. A empreiteira procura a Dona Marisa e lhe oferece uma troca. Ao invés do 4º andar de um apartamentinho modestíssimo, que era a expectativa da Dona Marisa para passar o período posterior à presidência do seu marido. Trocamos o 4º andar pela cobertura, leva a Dona Marisa a cobertura. Dona Marisa se interessou, não há dúvida disso, e levou o presidente Lula para conhecer a cobertura. E o presidente desconfiou daquilo. Era uma empreiteira que estava construindo o edifício. Provavelmente isso ia levantar suspeitas. O presidente disse não. E para não ser indelicado, disse, não gostei do apartamento, a cozinha é muito ruim e tal. Vocês querem saber como é o apartamento? Procurei na UOL, tem um filmete do apartamento. É uma miséria de um apartamento, minha gente. É uma construção paupérrima, é uma porcaria de apartamentinho na praia. Mas o Lula disse que não queria, porque a OAS estava construindo. O que a OAS propôs para a Dona Marisa? Ela propôs o seguinte, você troca o seu 4º andar com aquilo tudo que você pagou pela cobertura. É evidente que o natural seria que o Lula depois pagasse a diferença da cobertura em relação ao apartamentinho pelo qual, por 10 anos, Dona Marisa havia pagado. Não ocorreu esse negócio. Lula não aceitou. Esse apartamento nunca foi do Lula. Ele nunca usou esse apartamento. Ele nunca ficou nesse apartamento. Esse apartamento nunca foi concluído com os móveis do casal presidencial. Não existe esta venda. Mas a Lava Jato vem e inadequadamente diz que estava vinculado a um benefício do governo, a Petrobras. Isso nunca se demonstrou, nunca se provou. Se assim fosse, teria que ficar na mão do Sérgio Moro. Mas não era, então teria que ficar na mão de um juiz paulista. Enfim, minha gente, o apartamento nunca foi do Lula. Nunca seria do Lula. Eu não tenho dúvida que na hora do acerto, uma construtora como essa ia querer fazer uma gracinha, uma gentileza ao ex-presidente que elegeu a sucessora e saiu com 87% de aprovação popular. 87%. Portanto, é bobagem dizer que o Brasil inteiro está contra o Lula. 87% dos brasileiros, quase 90% aprovavam o seu governo. Eu, particularmente, me opunho à política econômica do Lula e da Dilma. Nunca concordei com a política do Meirelles e nunca concordei com a política do Joaquim Levy. Mas eu sou advogado, eu estudei direito, eu me preocupo com os direitos sociais no Brasil, eu me preocupo com o abuso de poder do judiciário. O que está acontecendo com o Lula
é uma fraude processual. Ele não pode ser condenado por ter recebido um apartamento que nunca recebeu, que nunca foi dele. O que se pretende com isso, minha gente, é com toda a clareza evitar que o Lula seja candidato à presidência da República e dar cobertura para tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje. Entrega da Petrobras, entrega da Embraer, entrega da Eletrobras, fim das garantias trabalhistas, entrega do sistema de aposentadoria pública para a banca privada usufruir desses recursos infinitos. Minha gente, é uma visão liberal que fracassou na Europa, acabou com a Grécia, destruiu a Itália, a Espanha não nomeia, consegue estabelecer um governo estável há muito tempo, a Alemanha tem dificuldades incríveis e querem exportar isso para o Brasil. Então o que eu vejo? Na cabeça de algumas pessoas das instituições, uma corrupção ideológica. Se apaixonaram pelos Estados Unidos, não percebem que esse modelo liberal não deu certo, não percebem que governo algum pode ignorar o povo, a fantasia e a aventura de vida das pessoas, a tranquilidade das famílias. Não percebem isso e apostam no liberalismo. O juiz Moro e o Dallagnol, meu Deus do céu, eu não entendo mais. Eu que me empolguei com o início da Lava Jato, não entendo mais o que está acontecendo. Você veja, os corruptos estão aí, os corruptos são protegidos, os corruptos não são processados, os processos são arquivados, desde que estejam do lado do liberalismo econômico, facilitando a entrega do Brasil ao capital estrangeiro, basicamente norte-americano. Minha gente, você pode não gostar, não simpatizar com o Lula, mas você tem que ver o que está acontecendo com o Brasil, com a nossa soberania, com os direitos da nossa população. Eu estive em São Bernardo, estou aqui no Senado, ocupando a tribuna, ocupando o Face Live, colocando a minha posição. Não se trata do Lula, se trata do direito do Brasil, da garantia dos direitos sociais e da manutenção da nossa soberania. Isso tudo é uma cobertura para desviar a atenção da população para o que estão fazendo com o nosso país. Eles não querem mesmo a eleição presidencial. Eles querem uma eleição que eles escolham os candidatos e que os candidatos tenham um compromisso com o entreguismo e nenhum compromisso com a população, com os direitos sociais, com o trabalho, com o emprego, com a proteção das nossas empresas. O Donald Trump, nos Estados Unidos, pediu, e o Congresso deu, 1 trilhão e 500 bilhões de dólares para a retomada do desenvolvimento econômico e investimento em infraestrutura. Aqui no Brasil, os entreguistas pararam os investimentos públicos por 20 anos. Eles estão acabando com o país, estamos tomando a dignidade, estamos nos transformando numa república de banana. E eu fico perguntando, vocês não gostam do Lula, mas não perceberam ainda que é o Brasil que está em jogo? Minha gente, isso é muito sério. Eu vou aproveitar essa manhã ainda para falar, depois de ter demonstrado, espero a vocês com clareza, o que é que está em jogo, que não é a liberdade do Lula, é a soberania do Brasil, quer encarcerar a esperança do país ser um país de verdade, com dignidade, com respeito aos trabalhadores, com o empoderamento do seu próprio povo contra o capital financeiro, os exploradores e os especuladores. Mas eu quero falar de esperança, sinais de esperança no mundo. Eu tenho um texto aqui e eu peço a atenção de vocês agora para esse texto. Eu vou passá-lo ao Face, eu vou ler esse texto. Nesses dias de justificado desencanto com a situação econômica e política brasileira, vislumbro sinais de esperança no horizonte mundial que cedo ou tarde poderão bater às nossas portas, abrindo as probabilidades de um destino novo, fraterno e solidário para o país. Eu não subestimo o peso dos fatores negativos que nos têm atormentado nos últimos anos, nem as dificuldades objetivas para a superação desses fatores. Também não me deixo levar pelo dito ingênuo de que depois da tempestade sempre vem a bonança. Não. Sinais existem e são reais. Sinais de esperança no mundo e para nós também. Podemos considerar a Igreja Católica como
como uma das maiores autoridades morais no mundo, do mundo. Embora sempre tenha havido entre os seus clérigos posições conservadoras e progressistas no plano das questões terrenas, em ocasiões específicas surge uma linha doutrinária do mais alto nível de sua hierarquia, uniformizando no mesmo posicionamento questões morais e questões religiosas. É o que aconteceu com João XXIII, no Concílio Vaticano II. E é o que acontece agora com o nosso Papa Francisco. Não há nada que impõe maior sofrimento no mundo, nos tempos correntes, que a ditadura do capital financeiro, globalizado. As dívidas públicas, constituídas ao longo do tempo por políticas monetárias e financeiras neoliberais, estrangulam os povos, especialmente os mais pobres, aos quais é negada uma política de desenvolvimento. Há uma verdadeira conspiração ideológica, no sentido de manter os povos subjugados a uma doutrina de economia política que esgota as suas energias e o seu sangue. É o que eu vejo hoje, nessa condenação do Lula, nessa perseguição aberta e no silêncio de brasileiros que não gostam do Lula, mas que ainda não entenderam que não é o Lula que está em jogo. É a própria soberania, a dignidade do país e a fraternidade nas políticas que conduzem o nosso país, o nosso Brasil. O Papa Francisco tornou-se um porta-voz dos que não têm voz nessa matéria. Com simplicidade, põe o dedo na ferida aberta pela especulação financeira desenfreada. Em suas palavras, ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Ainda mais surpreendente, vêm as iniciativas do Trump, um dos mais controversos dirigentes políticos do mundo, com posições internas extremamente retrógradas. Outro sinal avissareiro dos tempos, este no plano político global. Apesar das suas posições atrasadíssimas, ele ainda enfrenta o capital financeiro. No plano global, ele aceita negociações de alto nível com o governo coreano para debater o fim das sanções ao país e obter dele uma garantia de cessar o desenvolvimento dos programas nucleares. Fora do círculo interno da Casa Branca, e de forma totalmente surpreendente para a imprensa, as negociações foram publicamente anunciadas, à margem dos geopolíticos, dos militaristas, do sistema político norte-americano, liderados, é um espanto, pelos democratas. Nem tudo está perdido, portanto. No plano interno, é possível que, sem as pressões globalizantes do governo norte-americano, nossos economistas aprendam com o retrógrado Trump, no campo moral, a defender o próprio país e não uma abstração econômica qualquer, a exemplo do equilíbrio orçamentário em plena recessão para supostamente atrair capital externo. Acredito firmemente que isso possa acontecer tendo em vista o virtual esgotamento das políticas regressivas que foram aplicadas até agora. Mas, daí não é surpresa. A prisão do Lula, as acusações absurdas, a injustiça, a perseguição judicial para evitar a grande discussão política no Brasil. E o Lula hoje seria uma âncora, um ponto de apoio para pôr fim a esse processo de destruição da dignidade do Estado brasileiro. Minha gente, você pode não gostar do Lula pessoalmente. Observe as suas políticas, analise a conjuntura nacional e internacional e tome uma posição. Vá lá para Curitiba dizer que você não concorda com uma prisão absurda do Lula e não concorda com o que estão fazendo com o nosso Brasil. Valeu, minha gente. Um bom dia a todos vocês.